Olha só, a Organização Avícola Gaúcha se reuniu para tratar então de um tema que preocupa o setor, gripe aviária no estado. Para te atualizar, o Rio Grande do Sul tem um caso aí registrado na Reserva Ecológica do Taim. Vamos saber mais então detalhes como foi essa reunião aí com o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, Asgav. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez poder estar participando e também poder estar levando aí informações bem atuais aí dessa situação que ocorre agora no estado do Rio Grande do Sul. É sempre uma satisfação em recebê-lo aqui com a gente, viu, José? Agora fala pra gente quais, então, as atualizações sobre a influenza aviária que chegou aí no Rio Grande do Sul em aves silvestres, é bom dizer, né? E qual o resultado desse encontro? Bom, de imediato, né, nós tomamos conhecimento e já sabíamos, né, da probabilidade de termos casos de influenza aviária nessas regiões, aí, por estarem em rotas de aves migratórias e por estarem próximas também, né, aos países aí que nós tivemos aí registros, como Argentina, Uruguai, né, e Paraguai. Né? Então, nós tivemos ontem uma reunião de mobilização setorial junto com o Serviço Oficial, Secretaria da Agricultura, né, o Programa Estadual de Sanidade Avícola, o Ministério da Agricultura, a área de Defesa Sanitária, né, seus dirigentes, superintendentes, secretários, técnicos e o setor. O setor se apresentou de forma firme, de forma expressiva, justamente para nivelarmos, né, com o serviço oficial e com a instituição, né, inclusive a Associação Brasileira de Proteína Animal também participou. Né, foi um momento de atualização, de nivelamento e de tranquilizar, né, o nosso setor. Por que eu digo tranquilizar? Porque nós já vínhamos acompanhando o mundo afora os casos de influenza aviária, vem da Ásia, da Europa, Estados Unidos recentemente, e chegou aqui no sul, na América do Sul. Então, o setor com o que vinha acontecendo, né, adotou medidas ao longo dos anos, né, através até de instruções normativas, né, publicadas pelos órgãos oficiais, que determinam, né, procedimentos e dispositivos de biossegurança, né, nas granjas comerciais avícolas. O que isso nos traz? Nos traz a certeza de que agora nós precisamos colocar, né, esses dispositivos em prática na nossa avicultura comercial. E ontem a discussão, né, foi pautada, né, em conhecer o serviço que está sendo prestado pelos órgãos oficiais nas regiões, um serviço eficiente que tranquiliza o setor no sentido de que tudo será feito para evitar a entrada de influenza aviária nas áreas comerciais, né, e ações rápidas, né, que estão sendo tomadas nessas regiões de aves migratórias. Então, assim, o setor debateu, né, foram conhecidas as ações que foram tomadas, né, foi intensificado, né, as questões voltadas aos cuidados e nós estamos atuantes, nós estamos atendendo as demandas, né, da comunicação, levando a informação real, né, e ao mesmo tempo tranquilizando a nossa população, né, e fazendo um trabalho, né, para manter a nossa avicultura atuante e atendendo a nossa demanda de alimentos no Brasil e nos mais de 160 países que nós exportamos. Então, José, tranquilizar e intensificar aí as medidas de biosseguridade, o empenho total, como você está falando aí, de todos que participaram dessa reunião técnica aí. Agora, José, parece que era uma questão de tempo, né, para essas aves silvestres estarem passando aí no estado, né, e como você bem falou, que o estado está preparado. Essa notificação não altera, então, a condição sanitária do Rio Grande do Sul, não é? Não afeta a produção das granjas comerciais, não é? Não afeta, né? Até porque existe todo um regramento do próprio Ministério da Agricultura, da Organização Mundial da Saúde Animal, né? E nós já tivemos aí incidência em outros estados também, né? E o mundo não parou, né? Um exemplo é os Estados Unidos, que registrou lá influenza aviária em quase 47 estados, né? Mais de 800 casos, e o ano passado produziu 20 milhões de toneladas de carne de frango, exportou 3 milhões e consumiu 17. Né? Então, com isso, o que a gente tem a aprender? Que, né, é uma situação que acontece, é através das aves migratórias, nós estamos na rota, temos parques de aves migratórias,
E agora exige-se um serviço eficiente e responsável, tanto do setor público, que está fazendo isso, demonstrou e tem responsabilidade para isso, e o nosso setor que precisa intensificar. Nós aprendemos o que aconteceu lá fora. Então nós temos que intensificar, adotar essas medidas, que esse é o nosso campo de força, digamos assim, é o nosso escudo, né, que vai proteger o nosso plantel, as nossas aves, e a gente continuar produzindo esse alimento aí que chega a milhares e milhares de lares no Brasil e no mundo. José, vamos lembrar aí que você falou do escudo, né, para essa proteção aí das granjas comerciais, das aves comerciais. Fala pra gente também, e eu que era uma questão de tempo, né, para essas aves silvestres estarem passando aí no estado, né, e como você bem falou, que o estado está preparado. Essa notificação não altera, então, a condição sanitária do Rio Grande do Sul, não é? Não afeta a produção das granjas comerciais, não é? Não afeta, né? Até porque existe todo um regramento do próprio Ministério da Agricultura, da Organização Mundial da Saúde Animal, né? E nós já tivemos aí incidência em outros estados também, né? E o mundo não parou, né? Um exemplo é os Estados Unidos, que registrou lá a influenza aviária em quase 47 estados, né? Mais de 800 casos, e o ano passado produziu 20 milhões de toneladas de carne de frango, exportou 3 milhões e consumiu 17. Né? Então, com isso, o que a gente tem a aprender? Que, né, é uma situação que acontece, é através das aves migratórias, nós estamos na rota, temos parques de aves migratórias, e agora exige-se um serviço eficiente e responsável, tanto do setor público, que está fazendo isso, demonstrou e tem responsabilidade para isso, e o nosso setor que precisa intensificar. Nós aprendemos o que aconteceu lá fora. Então nós temos que intensificar, adotar essas medidas, que esse é o nosso campo de força, digamos assim, é o nosso escudo, né, que vai proteger o nosso plantel, as nossas aves, e a gente continuar produzindo esse alimento aí que chega a milhares e milhares de lares no Brasil e no mundo. José, vamos lembrar aí que você falou do escudo, né, para essa proteção aí das granjas comerciais, das aves comerciais. Fala pra gente também, e eu queria te perguntar uma outra coisa. Essa rota migratória aí dessas aves silvestres, elas estão bem longe aí das granjas comerciais, não é? Porque foi na reserva do Taim, né? Justamente, né? A gente tem a avicultura aqui, a grande expressividade da nossa avicultura hoje, onde ela se destaca, onde ela tem muita atividade, ou na região da Serra do nosso estado, né, que é longe desses parques de aves migratórias, num outro vale que nós chamamos Vale do Taquari, né, alguma coisa na zona norte, na região norte, né, mas porque essas medidas de biosseguridade elas já determinam distâncias entre estabelecimentos, distâncias entre pontos críticos, né, e o serviço oficial está lá acompanhando. Quando vai receber um registro de estabelecimento, ele fiscaliza para ver se esse estabelecimento não está em áreas, né, críticas. Claro que aqueles que surgiram, né, antes das legislações existe, mas é uma quantidade ínfima. E o que acontece também, como você, né, colocou, né, é que o setor acaba tendo o campo de força, o escudo, nas medidas de biosseguridade. É o telamento dos galpões para evitar a entrada de aves silvestres, aves que não sejam, né, da produção, da criação, né, é usar os arcos de desinfecção, que a gente chama, né, aquele spray que faz a descontaminação dos veículos quando eles, né, adentram os estabelecimentos, as granjas, é evitar a entrada de pessoas que não, né, atuam, né, naquele estabelecimento, ou seja, não trabalham ali, né, é também, né, as barreiras naturais, né, o controle da água, a qualidade da água, isso tudo está no nosso, digamos assim, na nossa cartilha de produção. Só não faz isso quem não quer, mas eu acredito que o produtor hoje quer manter a saúde das aves, então ele deve seguir isso aí que está disponível. Milhares de cartilhas foram produzidas por nossa entidade, pelos órgãos oficiais, pela entidade federal, milhares de informações foram colocadas em rádios, né? Existe todo um trabalho de comunicação, então, para somar com essa preparação, né, da biosseguridade que o Brasil conseguiu adotar. A gente está bastante confiante, tanto no serviço que está sendo desenvolvido nessas regiões de monitoramento, né, quanto na conscientização do setor, porque, veja bem,
A gente tem um papel fundamental aí para alimentar o mundo, né? 35% da carne de frango consumida no mundo é oriunda do Brasil. E o setor de ovos também está exportando hoje para mais de 80 países. Tá certo, José. Com esse escudo aí que protege toda a avicultura do Rio Grande do Sul, eu me despeço de você. Eu conversei com o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, ASGAV. Muito obrigada, José, e até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Muito obrigado e permanecemos aí à disposição. Tá certo. Tchau, tchau.